O dicastério para a doutrina da fé atualizou as novas normas da Igreja Católica para discernir fenômenos sobrenaturais. O Papa Francisco aprovou as mudanças e o padre Evandro Campos vai nos explicar quais foram essas mudanças. Boa tarde, padre. Primeiramente, o que são os fenômenos sobrenaturais para a Igreja? Boa tarde, André. Boa tarde a todos os que acompanham conosco este noticiário da TV Horizonte. Primeiramente, os fenômenos sobrenaturais são aqueles que pessoas videntes acabam experimentando, tipo uma revelação ou aparição particular, e também aqueles que advêm de objetos religiosos, um crucifixo que verte uma lágrima, ou a própria Sagrada Eucaristia, que também, em determinado momento, verte o sangue. Então, são esses fenômenos que escapam, digamos assim, àquilo que é natural. E, padre Evandro, o que foi alterado nas regras de reconhecimento de uma aparição, por exemplo? Primeiramente, a sua pergunta me oportuniza a responder aquilo que permanece. Então, um fenômeno sobrenatural, ele não pode ir contra o depósito da fé, o evangelho. Se ele tem a pretensão de melhorar, de corrigir, então aí já tem um critério de não validação da divulgação desse fenômeno religioso. Altera praticamente aí a questão o fenômeno sobrenatural acontecendo, a igreja não se posicionará se ele é um fenômeno autêntico ou não. Ela vai se posicionar a partir daquilo que ele fornece. Se ele divulga o evangelho em determinado contexto, se ele promove a vida espiritual e a santificação das pessoas, se ele apoia a unidade da igreja e um desenvolvimento da pastoral, então a igreja não é que ela aprovará aquele fenômeno sobrenatural, mas ela permitirá, e aí o termo nada consta, nil obsta, para que seja divulgado entre os fiéis. Esse nada consta é uma grande mudança, ou seja, a igreja não vai se posicionar em relação ao fenômeno sobrenatural, mas a sua permissão em vista dos frutos espirituais e pastorais que aquele fenômeno possa alcançar. E, padre, qual que é o impacto que essas mudanças elas devem trazer para o processo de reconhecimento? Então, André, o impacto ele consistirá basicamente numa agilidade maior, porque tem fenômenos sobrenaturais que ficam arrastando aí durante 10 anos, 15 anos, e se não há nenhum pronunciamento do bispo, as normas aprovadas pelo Papa Francisco falam do bispo diocesano como aquele que é o primeiro responsável, podendo ele constituir uma comissão com delegados, teólogos, canonistas, pessoas da arquidiocese ou da diocese que vão dar um parecer. Então, aprofundando a vivência desse fenômeno sobrenatural, o bispo é chamado, num primeiro momento, se não há risco grave para a fé das pessoas, um risco grave, alguém possa utilizar aquele fenômeno sobrenatural para enriquecer as custas das pessoas. Um outro, ao invés de criar unidade na igreja, cria divisão. Um outro, o fenômeno sobrenatural sendo utilizado para a autopromoção do vidente, para que ele domine as pessoas. Se esses riscos graves estão presentes no momento do fenômeno sobrenatural, o bispo diocesano, auxiliado por uma comissão, ele pode e deverá se pronunciar, não em relação ao fenômeno, mas, devido a essas circunstâncias, ele poderá indicar uma não permissão de divulgação do fenômeno. Com isto, André,
os fiéis são mais protegidos, amparados, correm menos risco. Então, essa norma que o Papa lançou agora, junto com a Comissão da Doutrina da Fé Cristã, ele proporciona um maior cuidado para que os fiéis não enveredem por caminhos que irão prejudicar a própria fé e os costumes do povo de Deus. Tá certo, Padre Evandro. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço e Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.